Eu nunca tive a oportunidade de ter conversado com um canhoto militante no meu âmbito profissional. Porém, esta semana eu tive essa oportunidade e conversei com ele. Eu propus a ele que ele expusesse as ideias dele. E cara, sinceramente eu fiquei extremamente triste. Nós conversamos durante o horário de trabalho e foi uma conversa que perdurou por mais ou menos 4 horas. E dessa conversa eu pude perceber qual forma a mente desse pessoal funciona. É uma mente muito regada à inveja, a esperar que terceiros, que uma entidade, até mesmo uma entidade messiânica, entre aspas, resolva os problemas da vida deles e salve a vida deles. E eu enxerguei um pouco de responsabilidade própria acerca da vida, responsabilidade própria acerca do que eles aspiram, eles almejam. O primeiro ponto para embasar essa minha opinião acerca deles é que a primeira pergunta que eu fiz é se ele endossava e apoiava os governos cubano, chinês e o falido da União Soviética. Ele disse que sim. Venezuelano também, inclusive, mesmo estes com problemas que estão escancarados aí para todos verem. Mesmo estes governos, eles endossam e falam que são os melhores. Eu sei que um camarada desse, ele não controla o movimento de forma geral. Porém, aonde eu trabalho, dentro da minha empresa, o pessoal mais pobre, de baixa renda, eles são seduzidos por essa narrativa, né? Uma narrativa que conversa muito com as pessoas pobres, de menor condição. E uma pessoa com essa cabeça, essa mentalidade, ela consegue corromper as outras pessoas ali, principalmente o pessoal de baixa renda que eu tô falando, e consegue fazer esse pessoal ser manada, ser massa de manobra para esses movimentos. E ele faz isso lá no trabalho. É um cara que ativamente faz esse tipo de coisa. Então vamos lá. Segundo motivo, em relação ao dinheiro. Quando você ouve as opiniões desse pessoal acerca de dinheiro, é onde me deu a maior tristeza, cara. Todo exemplo que ele usava para criticar era em relação a bilionário. Fulano tem muito dinheiro, ele devia distribuir para outras pessoas. De tempos em tempos a gente teria que fazer a justiça social, justiça financeira e pegar parte do dinheiro desse pessoal que é muito rico, todo o dinheiro e distribuir para um monte de gente. E aí eu coloquei alguns contrapontos, né, em relação a esse argumento. Eu falei, beleza, se a gente. Eu não estou falando que eu estou certo e errado também, mas eu creio piamente, na minha opinião, que eu penso de uma forma bem mais sensata que esse pessoal, né? Eu falei o seguinte para ele: se a gente decidir sacrificar pessoas, porque vai ser um sacrifício, você vai pegar alguém e vai colocar como holocausto. Você vai matar ela financeiramente em detrimento do monte de pessoas que talvez nem produz nada. Você vai pegar uma pessoa rica, vai sacrificar ela para distribuir a riqueza para os outros. Qual que é o incentivo que você está propagando? Indiretamente ou diretamente, você está falando que quem produz mais, quem faz um superávit, vai ser canibalizado lá na frente. Então, um incentivo negativo para as pessoas crescerem. Ora, imagine, se quem tivesse 1 milhão vai ser canibalizado lá na frente, que incentivo eu tenho para fazer 1 milhão? Então as pessoas param de fazer 1 milhão, começam a fazer meio milhão. Não, agora não tem ninguém mais de 1 milhão, eu vou fazer com a pessoa de meio milhão. Agora não tem mais uma pessoa de meio milhão, eu vou fazer com uma pessoa que tem 100 mil reais. Não, agora não tem pessoas que têm 100 mil reais, eu vou fazer com a pessoa que ganha 5 mil reais, um salário mínimo. Onde que isso vai parar? Até o país, a economia inteira se dissolver no ar. Se você é uma pessoa que não faz nada, e mesmo assim você não fazendo nada, você não criando um superávit, vai lá alguém, sacrifica alguém que é mais rico e distribui riqueza para você, que incentivo você tem para trabalhar por si mesmo, para fazer as coisas por conta própria? Um negócio que eu percebi é que eles se importam muito com a riqueza alheia. Não tem problema nenhum ninguém ter um monte de dinheiro, sempre vai ter gente que vai ter um monte de dinheiro. E eu falei para ele o seguinte: se o rico
Veja bem, se o rico é uma questão paradoxal que esse pessoal dificilmente eles entendem. E a população de maneira geral dificilmente entende. É só quando você começa a mexer com dinheiro e entender alguns fundamentos corretos que você vai entender esse ponto de vista que eu tenho, que é um negócio que funciona realmente de fato no mercado. A gente pode discutir, porém quando você adquirir conhecimento, você vai perceber isso. Vamos lá. Se o rico ele tem muito dinheiro, ele pode fazer duas coisas com isso. Ou ele pega o dinheiro dele e investe, ou ele pega o dinheiro dele e senta. Senta em cima do dinheiro. Das duas formas ele está ajudando todo mundo, tá? E seja ele investindo ou seja ele sentando no dinheiro. Você vai entender o porquê. Se ele pega o dinheiro dele e investe, beleza, ele vai investir querendo lucro, tá? Ele só vai ter lucro se ele fornecer algo valioso. Ele só vai ganhar muito dinheiro se ele criar algum produto, serviço, ou fornecer algum produto, serviço valioso que vai ajudar um monte de pessoas na sociedade. Tá entendendo? Mesmo que seja um grupo seleto, se ele está recebendo dinheiro de forma lícita e honesta, é porque ele está ajudando algumas pessoas, então tem valor naquilo que ele faz, no investimento que ele está fazendo. Então nada mais justo ele ganhar dinheiro, por isso não é demérito você ganhar dinheiro nenhum, não é demérito você ter lucro nenhum, é justamente o contrário, é um mérito, é algo que ajuda todo mundo. Se você está ganhando dinheiro de forma honesta e lícita, mais pessoas têm que ser assim, porque você está produzindo algo de valor para alguém, ou entregando um serviço de valor para alguém. E por meio desse investimento ele está criando emprego, ele está fornecendo produtos para a sociedade, ele está ajudando de certa forma a competir com o preço de mercado, às vezes abaixando um preço de um negócio que você acha caro, facilitando a vida dele porque ele traz lucro para si, mas ajudando um monte de gente, principalmente o pessoal mais pobre, o pessoal mais frágil. Então o rico, o empresário que busca dinheiro, que busca lucro, é o cara que mais ajuda as pessoas pobres. É o cara que vai empregar a pessoa pobre e vai fornecer produtos, serviços para a pessoa pobre. Agora outra possibilidade, ele pega o dinheiro e senta em cima. Ele também ajuda a pessoa pobre. Sabe por quê? Porque existe um número escasso de dinheiro na economia, ou pelo menos deveria, tá? Deveria, porque eu já falei isso em relação à inflação sobre isso. Deveria ter um número escasso de dinheiro na economia e existe um número escasso de produtos e serviços na economia. O que acontece se eu tenho 5 dinheiros para comprar 5 produtos e serviços na economia? E desses 5 dinheiros, 3 dinheiros estão na mão desse empresário. Se ele senta em cima desse dinheiro, quer dizer que existe agora 2 dinheiros para comprar 5 produtos, 5 serviços na economia. O que vai acontecer com os produtos? Eles vão ficar mais baratos porque existe menos dinheiro circulando na economia. Então, das duas formas, o cara ele consegue ajudar as pessoas, mesmo ele sendo egoísta, mesmo ele querendo só o lucro, que eu falei que já não é errado, ele está ajudando as pessoas e o pessoal não consegue entender isso. Isso vale para você que está planejando ser investidor ou já é investidor. Quando você está obtendo lucro, quando você está investindo, principalmente investindo, você está colocando o dinheiro na mão de um cara, às vezes, que vai gerenciar esse dinheiro para comprar um maquinário, para abrir uma indústria, para planejar algum produto, serviço aí para o futuro. Você está investindo diretamente na economia, tu está gerando emprego, tu está gerando renda. Não deixe as pessoas te criticar acerca dessa sua atitude. Nada mais justo de você tirar um lucro em cima disso e reinvestir, fazer mais ainda. Às vezes você está criando 5, 10, 20, 200 empregos e as pessoas não conseguem mensurar isso. Se não está criando emprego, tu está ajudando a produzir mais produtos e mais serviços, dando pancada no preço de mercado para ele cair. E aí beleza, eu já tava meio puto em relação a isso. Ele veio falar de mais-valia, cara. Outro negócio retardado, velho. Nossa, retardado demais. Falando, eu produzo esse produto aqui, né? A gente trabalhando, a gente produz esse produto aqui e só recebe 1% do produto. Eu falei, e daí, cara? E daí? Quem toma risco é o cara que é o empresário. Eu não tô falando que o empresário é o santo, mas quem toma risco é o empresário. O cara, ele deixa maquinário de 5 milhões na nossa mão, material de meio milhão na nossa mão. Se der alguma coisa errada com o maquinário ou com o material, a gente não precisa arcar com os custos. Tá entendendo? E não tem essa de soma zero, só o empresário ganha e a gente perde, porque o produto que a gente faz, a gente está ganhando porque a gente está empregado. Quem está ganhando também é o pessoal que fornece a matéria-prima.
quem transporta a matéria-prima até a gente ganha produzindo o serviço porque a gente ganha o nosso salário. As pessoas que vão consumir o produto depois também ganham porque elas têm um produto para consumir. É algo que existe uma demanda, as pessoas elas querem aquele produto ou serviço para sanar alguma dificuldade na vida dela, para sanar alguma facilidade que ela venha a precisar. Então, é difícil para o pessoal eles terem essa visão de o negócio não é um jogo de ganha-perde, existe o jogo de todo mundo ganhar também. Eles vêm com conversa doce, né? Toda seduzente, principalmente se você está numa fase da sua vida fragilizado financeiramente. É um negócio que soa muito belo, né? Nossa, não, vamos sacrificar o rico, vamos matar os bancários, vamos fazer assim, assado, redistribuir renda, fazer reforma agrária. É aquele discurso todo bonito, mas na prática você caga com tudo, você destrói tudo. Imagina você. Vamos supor que eles façam isso mesmo e você passa a ser o rico. O que que garante que eles não vão fazer isso de novo e tirar você do seu lugar? Entendeu? Pra mim ia ser justo, porque você ganhou as coisas sem fazer nada, entendeu? Então nada mais justo de você ser canibalizado lá na frente, entendeu? Mas com quem ganhou? Com quem fez as coisas de forma honesta e justa? Você achar justo eu ir lá e tomar, mesmo que essa pessoa tenha muito? E aí depois disso falamos sobre inflação, aumento de preços. É claro que não é bom aumento de preços, né? A gente fica, quem tem menor renda fica bem mais fragilizado com aumento de preços. Mas novamente, não é culpa de empresário, não é culpa de capitalismo, não é nada disso. Graças a Deus que existe o capitalismo para proteger o preço das coisas, garantir que ele suba para não faltar produto na prateleira. Quem tem avô, quem tem avó, conversa com esse pessoal aí mais antigo para você ver como que era quando o pessoal travava preço, faltava produto na prateleira. A culpa do aumento de preços é muito desse negócio de fica em casa, economia a gente vê depois, impressão de dinheiro para dar dinheiro para um monte de gente aí de auxílio emergencial. Por que que fez isso? Não precisava ter trancado um monte de gente em casa. Isso é opinião minha, né? Se você enxerga aí que precisava, tal, beleza. Só aceita que os preços das coisas subiram, porque eles imprimiram dinheiro, aumentaram a base monetária da economia, então preciso de mais dinheiro para comprar o mesmo produto ou serviço, e não só isso. Teve um choque na oferta, porque proibiu pessoas de trabalhar, então a produção caiu. Logo, os produtos e serviços ficaram mais escassos e a oferta monetária ficou mais forte, você entregou mais dinheiro na economia, você expandiu a base monetária, então naturalmente as coisas vão encarecer, aceita. E se não houvesse aumento de preços, você produzir, por exemplo, carne com preço travado, ovo com preço travado, arroz, milho, feijão, o que seja, gás, gasolina com preço travado, daria prejuízo, então não seria produzido. Ora, pensa você aí, se você tem um gado, custa para você crescer esse gado até a venda, até entregar lá para o abatedouro para ele matar e tirar a carne do animal. Vamos supor que custe R$ 5.000, porém na venda final você consiga vender ele por R$ 3.000. Como que você vai produzir esse gado tendo prejuízo? Por quanto tempo você vai conseguir tancar esse prejuízo? Não faz sentido nenhum. E aí falando que os caras estavam exportando para fora. Ainda bem, pelo menos eles conseguem ter lucro exportando para fora e conseguem manter o mercado vivo. Eu não sei de onde que vem essa tara de enxergar o lucro como uma coisa ruim, como uma coisa negativa. O lucro é positivo, quer dizer que você está fazendo sua atividade bem. Quer dizer que você está fazendo sua atividade de maneira eficiente, você está usando o menos recursos possível para agregar valor a um produto ou serviço da melhor forma possível. E aí, beleza, eu já tinha ficado puto, não ergui a voz com ele nem nada, eu só tava ouvindo as ideias e rebatendo dessa forma aqui, porém bem mais calmo, bem mais brando. Isso quando eu conseguia rebater, porque o cara ele vai jogando ofensas, perguntas atrás de pergunta, e quando você começa a responder de forma lógica, desse jeito que eu tô falando, lógica, pragmática, ele vai te cortando, ele vai jogando mais e mais perguntas e fica aquela impressão de que você não tá conseguindo responder, entendeu? Ele vai te interrompendo toda hora, ele não deixa você completar o raciocínio, porque outra tara também que o pessoal tem de querer as coisas sempre muito simples e não é assim.
Nada é tão simples, nada precisa ser tão complicado, mas nada é tão simples. Exige sim você dar explicações mais profundas acerca de algumas coisas, beleza? E aí o último ponto que aí eu perdi a linha já, foi esse tal do direito coletivo. Falando que o direito coletivo tem que se sobrepor a tudo, porque a maioria é mais importante do que a minoria. E eu penso justamente o contrário, eu recomendo que você pense justamente o contrário. O direito individual deve ser maior do que o direito coletivo, ponto. A menor parcela da sociedade é o indivíduo. Se você anula o indivíduo, você anula tudo. O indivíduo deve ser mais importante do que o coletivo. Direitos individuais são mais importantes do que direitos coletivos. Isso respeitando os dois direitos fundamentais, os dois direitos que são principais, os dois direitos que realmente devem existir de fato, que é o direito à liberdade e direito à propriedade privada. Pronto, não tem mais nada. Não tem direito à educação, não tem direito à saúde, não tem direito a transporte. É só isso, cara. Não fique inventando firula. Leve isso como base de vida para você não ser mais um desses retardados zumbi. Esses caras são os retardados que gostam de viver de espólios, de ficar espolhando os outros. Onde já se viu isso? O pessoal que não produz não está disposto a produzir. E o exemplo desse cara é o exemplo nato desse pessoal. É barbudo, nojento, não trabalha legal, não trabalha direito. Eu trabalho com o cara todo dia. E o cara é um preguiçoso, desgramado, entendeu? É aquele cara do jeitinho ali. Você piscou, o cara some. Fica mais tempo no banheiro do que mais tempo produzindo no chão de fábrica. E aquilo que eu já falei pra vocês. O cara ele nem resolveu a vida dele. Ele acha que sabe como resolver os problemas do mundo inteiro. Como pode isso? Nem mesmo a vida dele ele conseguiu resolver. Ah, talvez ele conseguisse resolver se as regras do jogo fossem a que ele escolheu, né? É, mas as regras do jogo que ele escolheu é tomar de quem resolveu a própria vida e tá resolvendo a vida de um monte de gente. Que coisa estranha, né? E para finalizar, eu vou deixar aqui uma observação. Todos os problemas ali que ele mencionou são tudo distorções de governo, tá? Todo negócio criado pelo Estado em relação a dinheiro, em relação a esses direitos aí coletivos que ultrapassam o individual, até mesmo os pontos que eu falei anteriormente, as considerações primárias, é tudo problema ali que o governo cria e terceiriza a culpa. E o negócio paradoxal é que o cara, ao invés dele querer bater contra o governo, pelo menos se abster do governo para resolver a vida dele, não. Ele quer que o pessoal que está lá no governo seja amiguinho dele, ele quer ser o amigo do rei para ele tirar benefícios acerca disso. E não se importando se vai pisar no pescoço de alguém, se vai pisar na cabeça de alguém, o cara não tá nem aí, ele quer que se dane. Eu espero que você não seja assim. Se você é assim, reveja seus conceitos, cara. Não é porque eu tenho dinheiro que eu penso assim, não. Eu comecei a vida sem nada, pobre, entendeu? Mas mesmo assim eu nunca tive essa mentalidade. É claro que na juventude a gente flerta assim com o socialismo, flerta assim com o sistema canhoto. Porém, você adquire certa idade, você adquire certo raciocínio lógico, você percebe que é furada, que não funciona. É o sistema do invejoso, da pessoa que quer para si aquilo que é do outro, aquilo que o outro conquistou. Ela não quer conquistar a mesma coisa, ela não quer seguir o mesmo caminho, não quer pagar o preço da vitória, assim como eu falei em vídeos anteriores. Ele não quer pagar o preço para ter a vitória dele, ele quer tomar a sua vitória. E depois que eu comecei a fazer dinheiro, a ter dinheiro, entender o mecanismo, o dinheiro ele não é só dinheiro, entendeu? Claro, o dinheiro é só papel, mas ele é um sinalizador de mercado, ele diz o quão bom, o quão eficiente você está sendo em determinada atividade, e quão bom e quão eficiente essa atividade está ajudando pessoas. O dinheiro ele dá um monte de sinal, é a mão invisível do mercado. Depois que você passa a entender isso, isso traz até um arrepio. Não é questão de você ser ganancioso, ser ambicioso apenas. Entender o funcionamento do dinheiro e a importância do dinheiro que você consegue entregar, agregar na vida das pessoas. Você sinalizar por efeito monetário aquilo que uma sociedade precisa ou não precisa, não precisando ser um bolo de pessoas fazendo, basta você fazer de forma individual
O sinal que você dá para um produto ou serviço ser produzido ou não ser produzido é um negócio muito complexo e não pode estar na mão de ninguém, não pode estar na mão de burocrata, pior, na mão de corrupto. Por mais que uma pessoa seja inteligente, entre aspas, inteligente, ela nunca vai ter todas as informações necessárias para saber o que é melhor para você, o que é melhor para terceiro. Quem dirá o melhor para um país inteiro? Ela nunca vai ter essa informação, então ninguém deve controlar de forma coercitiva a vida de ninguém. Controle sua própria vida, resolva seus próprios problemas. E aí talvez mais para frente você saiba resolver a vida de um punhado de gente, mas não de um todo. E eu agradeço eu ter tido a vontade de fazer esses vídeos aqui para vocês, porque a gente tá com uma ameaça vermelha neste ano. E uma coisa eu falo, pode ser até meio profético isso. Se esses caras voltar, eles vão arregaçar com o país. Não precisa ser nenhum gênio para saber que eles vão arregaçar com o país. E você que está me acompanhando aqui, você vai conseguir escapar disso. Porque a parte financeira, ela vai te libertar. O financeiro, ele te liberta, ele vai facilitar todas as áreas da sua vida. Você se libertando, você vai conseguir ajudar o pessoal aí que você gosta, que você ama. O pessoal que está no seu círculo afetivo. Não vai deixar que esses babacas atinjam ele. Então eu recomendo que vocês se preparem, senhor, porque estão passando a mão na sua bunda e vão querer continuar passando a mão na sua bunda. E eu espero que você perceba isso antes que seja tarde demais.